Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, o programa Opinião. Programa Opinião que nesta quinta vai até às 8h30, como sempre, não é? Hoje, dia 28. Ontem, rapaz, comemoramos 2 anos aqui do programa Opinião, né? Ontem o governador Mauro Mendes esteve aqui, a gente prosseguiu um pouco, faltou muita coisa para falar ainda, mas esteve aqui o governador marcando, inclusive, esse aniversário do 2º ano do programa Opinião. E hoje, no aniversário de 2 anos e 1 dia, está aqui conosco o Eduardo Botelho, que é presidente da Assembleia Legislativa, esse que você vê aí, ó. Mais uma vez o Botelho vem aqui nos prestigiar e, mais do que isso, fazer uma espécie de prestação de contas por ser agente político e por dever satisfação não a mim e nem a Lorenberg Alves, esse que está do meu lado aqui, mas a você, telespectador, que por consequência é eleitor também aqui no estado de Mato Grosso, é mato-grossense e depende das políticas públicas, inclusive aquelas que são originadas ali no Parlamento Estadual. O Botelho preside a Assembleia. Então a gente vai falar muita coisa aqui, exatamente a performance parlamentar dele e também alguns assuntos aí aqui do estado que a gente está no dia a dia aqui abordando no Opinião. Eu já cumprimento aqui Lorenberg Alves, boa noite, meu caríssimo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, verdade mesmo. Agradeço a você que acompanha a Opinião pela internet em qualquer canto do mundo, não é? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Deputado Botelho, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E eu já vou ao cumprimentá-lo, rapaz, aproveitar que o Mauro Mendes esteve aqui ontem e por não termos tempo, a gente não conseguiu esmiuçar o assunto com ele. A relação do Executivo com o Legislativo no que diz respeito a emendas parlamentares. Existem as emendas impositivas. Eu circulo ali na Assembleia também, vez ou outra. Eu vejo, converso com os deputados, tem deputado chiando, reclamando por conta dessas emendas que não estariam sendo pagas, tal como deveriam, uns recebem, outros não, mas eu queria que o senhor dissesse, em nome do parlamento, como que está isso lá, não é? Se as emendas estão em dia, ou como diria Roberto Francis, estão em dias ou não. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, essa questão de emenda, ela sempre é um embate, né, entre executivo e legislativo. E eu acho que até era uma questão de recurso. Quando não tinha recurso financeiro, o Estado sempre ficava colocando que as emendas não poderiam ser pagas e a gente acabava aceitando isso. Hoje não tem mais essa justificativa, nós temos um Estado aí que deve arrecadar esse ano aí mais de 30 bilhões de reais. Então não tem sentido ele não pagar emendas, que são 200 e poucos milhões aí para os deputados. Não tem sentido ele colocar isso, de não pagar. Então a gente tem cobrado isso. Eu fiz algumas modificações para facilitar isso para o governo. O que nós fizemos? A União, o Congresso Nacional, mandava o recurso para os municípios, os deputados federais, os senadores, e o Ministério contratava a Caixa Econômica, outros eles mesmos faziam, para fazer a análise do pré-projeto. Aí a prefeitura mandava, eles tinham que analisar o projeto, depois era uma burocracia incrível isso. Acabava que muitos não conseguiam. O que foi feito? Eles fizeram uma lei, uma PEC, determinando os repasses especiais, que quando era emenda, o governo pode passar direto para o município e depois o município vai executar a obra e prestar conta já com a obra executada. Então, eu comecei a ver por que não fazer isso aqui no Estado. E fizemos uma PEC aqui de autoria minha e colocamos na LDO e na lei orçamentária também de autoria minha uma emenda permitindo que esse repasse seja feito diretamente para os municípios. Falta o governo regulamentar e isso facilita muito. Por quê? Porque a CINFRA hoje
Nunca se fez tanta obra dentro do Estado. O Estado é um canteiro de obra, por todo lado tem obra do governo. Porque o governo hoje é outra realidade, Lorenberg. Hoje é um governo que tem dinheiro para investir. Está pagando salário em dia, tudo até antecipado, está pagando os fornecedores rigorosamente em dia. E vai ter um saldo de caixa. E eu acho que esse ano vai chegar aí uns 6 bilhões de reais de investimento. Embora o governo fale menos, mas vai chegar nessa casa. Então, como que o governo vai ter tudo isso e na hora de emenda de deputado, que é pulverizado, porque o deputado ele coloca um valorzinho aqui, outro valorzinho ali. Então, por que não fazer direto o repasse para o município? Essa é a discussão que nós estamos tendo, mas o governo tem pago. E a proposta é de pagar 100% até junho, encerrar esse pagamento de emendas, pagar todas as emendas, 100%. Foi esse o compromisso que o secretário Rogério Galo fez conosco no Colégio de Líderes ontem na Assembleia e que o governador abonou para que pague todas as emendas. Indistintamente. Indistintamente. Porque é impositiva e não tem que ver cor partidária. Ela é um direito do deputado. Até eu disse para o secretário, o senhor tem que usar o que a gente sempre diz no meio aí. Para os adversários, o rigor da lei. Para os companheiros, as benesses de sair ao lado do governador tirando foto, entregando obra, de poder fazer algumas indicações. Isso é só para quem é do lado, quem é companheiro do... Amigo do rei. Para quem é aliado, vamos dizer assim, é da base governista. Quem não é da base governista, ele pode também, o que ele pode também? Ele tem a crítica, ele tem a fazer um mandato bem crítico, que é muito importante para nós, isso tem que ter. A oposição tem que ter. A oposição tem que ter. Então, o que eles têm de direito deles? Tem que usar o que é de direito. O direito deles é as emendas. Então, o governo tem que pagar as emendas. Não pode ir além do direito dele, que é não pagar. Então, eu defendo que seja pago para todos iguais o valor das emendas que eles têm. Professor. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença aqui. Por falar em governo, presidente, o governador vetou o projeto de lei 214 de 2021, que previa exatamente o fim da cláusula de barreira em concurso do Estado e alegava que aumentava os gastos. O que o senhor acha disso? Será que tem condições da Assembleia derrubar esse veto do governador ou não? Olha, nós vamos começar essa discussão dentro da Assembleia. Eu não posso fazer um pré-julgamento aqui antecipado, mesmo porque eu sou presidente. O presidente tem que ficar meio neutro na hora da votação, né? Porque... inclusive nem vota, né? Você sabe que o presidente empatar, não vota, só se houver um empate ou se a votação for secreta. Se não for secreta ou não tiver empate, o presidente não vota. É justamente para ele manter uma posição mais de neutralidade, para deixar o plenário, os deputados livres para essa decisão. Eu acho que é uma discussão que já vem de muito tempo. É uma discussão que o governo tem que se articular com a base dele, senão tem grande chance dele ser derrubado. E nós vamos começar essa discussão a partir de semana que vem. Tá, mas acerca de alguns assuntos aí também, tem uma outra situação que está acontecendo aí, deputado, eu queria muito a sua opinião sobre isso que... Quem que está alegando, rapaz? O Ulisses está falando muito aí, principalmente o Lúdio também vi falar, Allan Kardec, idem, sobre a questão dos presos, dos detentos com salário. O Ulisses argumenta uma coisa, o Allan Kardec é um dos que defendem o governo, que o governo estaria dando aumento para detento, não é? Quando, na verdade, estaria havendo ali uma inversão de valores. É isso mesmo? A sua opinião sobre esse assunto? Não, eu particularmente sou contra qualquer coisa que seja concedido para beneficiar os presos em relação, a não ser a qualidade que ele tem que ter lá dentro. Nós temos que ter um mínimo de condições
isso tem sido feito. O governo tem investido nos presídios para melhorar a condição dos presídios, porque nós também não podemos deixar os presos com uma condição como vinha aí, que era tudo amontoado, um lugar que tinha para 8, tinha mais de 20 dali, um calor incrível, que tinha lugar que não tinha nem ventilador. Isso é uma condição realmente desumana que nós também não queremos isso. Agora, conceder benefício, conceder salário, conceder qualquer coisa, eu realmente sou contra. Eu acho que não tem que conceder nada. A pessoa que ele cometeu o crime, que ele matou, às vezes a família fica aí à mercê, sem direito a nada. Então, é aquela história, né, amigo? Você entrou por esse caminho, você tem que entender que ali o sofrimento tem que ser grande, inclusive para servir de exemplo. Nós não podemos, o cara lá é preso, tudo belezinha, sai de lá, ainda sai com dinheirinho, não, né, pô? Aí na prisão, então eu sou contra qualquer benefício. Mesmo nos moldes que foi colocada, porque pelo que o Alan estava explicando, assim, metade daquele valor iria para a família dos... Tá bom, mas eu faço a seguinte colocação para você. E a família de quem ele matou? Aonde que está? Dilacerou. Né? Aonde que está o benefício para essas famílias? Quando o cara vai lá, comete um crime, um assassinato, às vezes larga uma família aí sem um pai de família, que era o único sustento. Aonde que o governo está criando uma condição para esse daí? Eu não estou vendo. Então eu realmente nada contra a família dos presos. Tem muitos aí que são, inclusive muitos amigos meus que têm familiares presos, mas realmente, gente, nós temos que atender a vítima, não o algoz. Boa, gostei dessa resposta, hein? Não sei por quê, porque eu fui Rapaz, esse negócio, embora o Allan Kardec, e até o João Batista, que foi do Sindispen, né? Concordando com essa lei aí. Eu não concordo, eu achei assim, mas assim, você tem que perguntar, né? E ficar aqui só tentando distribuir e buscando as opiniões aí. As pessoas que precisam de realmente atenção são as famílias das vítimas, né? São aquelas pessoas que ficaram com a vida dilacerada e que aí vem direitos humanos, aí uma coisa muito, não dá para entender não. Orenberg. Presidente, por falar em violência, tem um projeto de lei 702 de 2020 da sua autoria, que cria o Fundo Estadual para o Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. Por onde que anda esse projeto? Já foi aprovado? Já foi transformado em lei? Não, ainda não. Olha, eu tenho sempre falado, Lorenberg, que essa violência contra a mulher, ela é algo assim emblemático, é algo histórico, é cultural. Nós precisamos atacar isso, mas muito fortemente. Eu não entendo como que ainda existe. Por exemplo, agora mesmo eu fiquei sabendo de uma menina que sofreu espancamento e tal. Porque ela realmente ficou muito machucada, ela foi 2 dias depois na delegacia, disse que não pode prender, porque já passou de 48 horas. Como não pode prender? Tem que prender. Essas coisas que eu defendo, assim, que tem que haver um rigor muito, muito grande em cima desses criminosos. E tem que haver uma atenção para esse precisa, assim, de atenção. As vítimas. Quem que é a vítima nesse caso? A mulher. A mulher, eu fiz um projeto para se criar esse curso profissionalizante, para tirar essas mulheres de dentro desse seio de violência, desse meio violento que ela vive. E o governo vetou, depois nós não conseguimos derrubar o veto dentro da Assembleia. Mas eu vou refazer esse projeto novamente, porque eu acho que isso é importante para esse combate, e criar um fundo para dar essa assistência para essas mulheres que vivem, voltem para a família. Por quê? Porque ela não tem sustento, não tem nada. Aí ele volta para lá, porque realmente tem uns que não tem nem o que comer, e volta para o marido que está batendo nela, que está tratando ela mal, e isso daí vai culminar com o quê? Vai terminar com um assassinato, que é o caso mais grave que tem. Eu vou dar uma sugestão para o senhor aqui, vou usar, a propósito desse assunto, dar uma sugestão aqui para o senhor. Por que o Legislativo não cria uma lei? Já falei sobre isso aqui já essa semana, inclusive, que onde o empresário possa... Já tem, Paulo.
a lei? É a autoria dele. Não, esse projeto já tem. Já tem, É é de autoria dele. isso. Mas é esse que incentiva empresas, exatamente. Você tem um incentivo e através de É o incentivo... projeto número 78 de 2021 que determina a contratação de mulheres vítimas para a violência doméstica nas empresas que têm incentivos fiscais. Você tem incentivo que ele abre uma possibilidade de contratar essas mulheres, abre uma porta para elas ser contratadas. Então, nós temos que criar caminho, de criar sustento para essas mulheres. Porque, olha, certeza que muito... Primeiro é o seguinte, o grande número... Não quer dizer que o cara da classe média, da classe alta, também não comete violência. Comete. Mas o maior número disso, e as maiores ocorrências, é no pessoal mais de baixa renda. E muitas das mulheres ficam nisso porque ela não tem outro meio. Não consegue um emprego, não consegue se profissionalizar. Então, o que eu gostaria? Que criasse esse programa, que seria um programa, se eu for executivo um dia, eu vou fazer isso com certeza, criar um programa para profissionalizar, que dá curso, dá treinamento para ela, e incentivar também, criar um projeto para que as empresas abram porta para ela, principalmente quem recebe incentivo. Que eu tô falando, Quem recebe incentivo do governo, ele tem que praticar algumas ações sociais. Que aí se criaria um selo, Botelho, eu não sei se consta desse projeto seu isso. A empresa que absorver a mão de obra da mulher que está vulnerável, não é? Vítima de violência, ganharia automaticamente uma espécie de selo amigo, de empresa amiga da mulher, ou de combate à violência. Combate à violência, né? Violência doméstica, alguma coisa do tipo assim. Enfim, eu acho que tem que mexer o doce. O legislativo está aí para isso, né? E esse projeto, então, já está... Está em andamento. Está em andamento, você vai tentar forçar que ele... Sim, claro. Que ele já teve um sinal lá do Paiaguás de resistência a ele. Pode ser. Mas a Assembleia também tem seu poder de derrubar o veto. Deputado, tem também um projeto que eu achei aparentemente muito interessante, que é um que pede aí, você está pedindo sanção do projeto de lei para ajudar municípios aí com menos de 50 mil habitantes. Eu queria que o senhor dissesse em que pé que está isso aí. Então, veja bem, esse projeto está lá, inclusive, para o governador sancionar ou vetar. Olha, a maioria dos municípios que ficam inadimplentes ou que estão inadimplentes são municípios pobres, principalmente aqui da Baixada Cuiabana, Livramento. Hoje não está inadimplente, mas ficou muito tempo e vira e mexe entra Rosário Oeste, a Corizó, esses municípios daqui, e os municípios menores que têm pouca arrecadação. Aí o que acontece? O governo fica impedido de fazer ações lá dentro, dele fazer repasse para, a não ser que sejam os repasses constitucionais. Por exemplo, tem uma obra do município, você não pode colocar dinheiro lá, o Estado não pode. Então, essa lei, e ela já existe em outros estados, não é invenção minha, eu já estudei isso, existe em outros estados. Então, por que não fazer aqui, que nós temos uma desigualdade muito grande aqui? Aqui a desigualdade social, ela é para as pessoas, para as empresas, porque nós temos uma situação de riqueza muito grande, que é o agro, os empresários do agro, e tem uma pobreza dentro do Estado reinando. E essa situação, ela também chega nos municípios. Nós temos os municípios hoje que têm uma renda muito alta, têm arrecadação muito boa, e os municípios que estão se tornando cada dia mais pobres. Então, essa seria uma forma de fazer uma correção nisso, que o governo possa investir, mesmo esse município estando inadimplente, ele possa colocar dinheiro lá em ações governamentais. Então, eu acho que é um projeto que vem ajudar e eu espero que o governador sancione, porque esse projeto vai ser muito benéfico para esses municípios. Aí, governador, dado o recado, hein? O projeto 135/2022, esse projeto que o Botelho já falou já, se houver Não sei, porque eu na Assembleia, na hora de derrubar o veto, eu não sei se consegue, mas... Vamos tentar, né? Mas vamos tentar. Vamos esperar que o senhor sancione primeiro, depois se o senhor não sancionar... Não custa tentar, né? Derrubar o veto. Olha, a opinião vai dar um tempinho agora para o intervalo comercial. Você pode interagir com a gente aqui, o WhatsApp está à disposição, 99932-2529. Você manda a sua pergunta, sugestão aqui para o Botelho,
crítica também, né? Elogio, porque ninguém é de ferro também. Seja bem à vontade, a gente volta já já, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Hoje o deputado Botelho, presidente da Assembleia, é o nosso convidado aqui, não é? Ao vivo no programa Opinião. Vamos antes, porém, aqui com os destaques do Gazeta Digital. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta, 28, mostram que Mato Grosso não notificou nenhuma nova morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Que notícia boa essa, não é? Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 733.415 contágios pela doença, dos quais em 717.851 casos as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 14.896 não resistiram às complicações. Além disso, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva sofreu aí uma sensível redução em relação ao boletim divulgado na tarde de quarta, dia 27, variando de 22,60% para 20,55%. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal, STF, considerou inconstitucional o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que alterou composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, FNMA, criado em 1989 para apoiar projetos na área ambiental com recursos públicos. Com a decisão, volta a valer o Decreto 6.985/2009, editado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inseriu a participação de entidades da sociedade civil como as ONGs, associações e também movimentos sociais no Conselho do Fundo. O julgamento, que começou no dia 7 de abril, foi finalizado na tarde de hoje com o voto do presidente ministro Luiz Fux. De acordo com a maioria dos ministros, Fux também entendeu que o decreto não está de acordo com a Constituição e justificou a atuação da Corte para derrubar a decisão do presidente Bolsonaro. Está aí no www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, por favor, abre o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado, o deputado Botelho. Deputado, o senhor falava agora há pouco a respeito de Mato Grosso, daquela região de pobreza. Há muito tempo, e me corrija se eu estiver equivocado ou errado de vez, há muito tempo na Assembleia Legislativa não se fala em discutir as desigualdades regionais. Qual é o empecilho, qual é o impedimento, o deputado, que não se tem essa discussão com muito mais profundidade, até porque tem muitos municípios pobres mesmo no Estado? Bom, essa desigualdade, como eu estava falando para vocês, ela vem para a população, né? Nós estamos tendo um Estado assim, de muitos ricos, muita gente aí que anda rasgando dinheiro, é dinheiro que não, não acaba mais, e um outro lado muito pobre. Nós precisamos olhar essa desigualdade. Primeiro, isso passa pela redistribuição, discussão de redistribuir o CMS, é um projeto que inclusive estava lá, nós temos condições, ficou para depois da eleição, é um começo dessa discussão, e nós temos que colocar em discussão aquilo que eu sempre estou defendendo, que é a taxação, um pagamento diferenciado para os megas produtores, para aquele que produz, que tem mais de 50 mil hectares, que tem mais, que ele pague um valor diferenciado e esse valor seria utilizado para combater essas desigualdades. Então, assim, nós temos que começar essa discussão. Eu tenho provocado, tenho chamado, mas é algo complicado, difícil, porque os municípios também não querem. A maioria dos municípios não quer chamar para essa discussão. E nós precisamos ver, sobretudo... Os municípios pobres também não querem?
Eles não, ou não querem ou não tem força, ou a AMM não tem chamado essa discussão, porque é uma discussão que tem que ser feita. Porque, Nuremberg, veja bem, primeiro é o seguinte, quando você faz um cálculo de ICMS, você sabia que você computa, aonde ele deixa de pagar, você computa lá para aqueles municípios como se ele estivesse pagando, para criar o índice dele. Então, na verdade, eles têm um índice maior do que, na verdade, ele arrecada, por conta disso. Então, aquele que ele tem uma determinada isenção por conta de exportação, de alguma coisa, mas na hora de computar para fazer a distribuição do bolo, ele é somado como se estivesse pagando. Então, o que acontece? Esses municípios ganham e ganham muito mais, e aí ficam esses municípios muito ricos, só para você ter uma ideia. Veja bem, olha o tamanho de Várzea Grande, olha a população de Várzea Grande e olha o tamanho de Rondonópolis. Rondonópolis tem uma arrecadação lá quase em torno de 2 bilhões de reais. Várzea Grande tem uma arrecadação anual que não chega a 1 bilhão. Então, olha a diferença que está se tornando isso. Então, nós precisamos realmente, eu acho que é um assunto que tem que ser discutido, sim. Deputado, o deputado Wilson Santos, aliás, o Wilson Santos é um concorrente nosso agora, né? Tem programa de televisão. Tem. Tomara que seja depois da opinião, pelo menos, né, seu Wilson? Tem um projeto dele lá sobre a questão das usinas. Rapaz, tem um assunto que é polêmico, que dá o que falar, essa questão relacionada às usinas. Como é que está isso aí? Eu sei que está bem dividido ali no parlamento, e eu sei que está por ser colocado em pauta nos próximos dias aí. Como é que o que o senhor pode dizer a respeito? Na verdade, esse projeto já passou por várias votações e já está em fase final. Ele está agora sobre uma vista para o deputado Max Rossi, se não me falha a memória, e deve ser votado na próxima sessão. Mas realmente também é muito polêmico. Por que é polêmico? Porque a SEMA defende que esses projetos não vai causar nenhum impacto no meio ambiente. Então a SEMA tem estudo, inclusive a SEMA já tinha, se eu não estou muito enganado, já tinha até liberado para começar a construção. Segundo as informações da SEMA, é uma tecnologia hoje das usinas nova que não vai criar problema de assoreamento e nem problema para os peixes, porque eles vão fazer transporte, vão abrir algumas comportas na época da Piracema. Então, é uma série de colocações. E existe aqueles que entendem, sim, que vai, sim, criar um prejuízo para o meio ambiente. Como alguns especialistas daqui, que o deputado Wilson Santos, inclusive, já consultou. Então, é um projeto realmente, assim, muito polêmico, muito ruim. É uma discussão que deve ser resolvida, eu acredito, na semana que vem, vai ser resolvido no voto, dentro do plenário. Eu defendo a aprovação do projeto. Você concorda com o projeto? Você que está com aquele texto lá? Eu concordo que é o seguinte, porque, primeiro é o seguinte, nós não precisamos construir usina ao longo do Rio Cuiabá. Nós temos um estado que está com uma geração muito grande, nós temos... Agora, é importante a energia? Lógico que é, mas nós não precisamos correr esse risco. Então, eu defendo o projeto, agora vai ser debatido, vai ser votado e eu tenho que acatar o que a maioria votar. Não sei o que vai ser decidido, mas existem posições muito diversas lá dentro da Assembleia e, principalmente, discussões com a participação da SEMA defendendo a reprovação do projeto. Pois é, por isso que eu perguntei, né? E o Botelho não vai votar, não. Só vota se, que nem estamos dizendo aqui, né? O negócio está meio dividido lá. Se tiver que chegar para desempatar... Na hora da votação, o presidente é neutro, o presidente tem que ficar neutro. É assim, eu tenho que deixar a presidência, se eu quiser fazer defesa de um projeto, eu tenho que sair da presidência e... proferir o voto. Proferir para mim poder votar, mas aí eu teria que... como presidente, eu não posso votar. Entendi. Professor. Mas, deputado, o Ministério Público tem batido muito forte com relação a essas hidrelétricas, né? Sobretudo no Rio Cuiabá.
Aliás, parece-me que tinha 5 hidrelétricas já aprovadas pela SEMA, só não foram viabilizadas por conta do Ministério Público. É isso mesmo ou não? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, estão todas sendo aprovadas. Todas. Eu acho que todas vão ser aprovadas. Então, existe uma, por exemplo, que é muito grande, que vai ser construída aqui, se não estou enganado, na região de Rosário Oeste, ou entre Rosário e Acorizal. E essa usina, ela tem alguns benefícios, porque vai gerar área de lazer, vai gerar emprego, alguma coisa assim. Mas existe, sim, essa discussão. Assim, o benefício da usina, ninguém discute que ela é bom, é um benefício econômico, é necessário. Agora, a discussão é o meio ambiente. É o meio ambiente que não vai prejudicar o rio, não vai prejudicar o rio. Nós não estamos discutindo se o investimento é bom. O investimento é geração de energia, usina, geração de emprego. Mas e o meio ambiente? Essa que tá a discussão. E a SEMA tem definido que esses projetos não criam nenhum problema para o meio ambiente. E a posição do deputado Wilson Santos, junto com algumas consultas que ele fez, é de que cria, sim, problemas para o meio ambiente. Agora, o Ministério Público, eles vão entrar lá, mas basicamente eles não têm muito o que fazer. Vai fazer o quê? Eles vão entrar na justiça, se quem tem a SEMA que tem a liberação, ele não tem. Se eles cumprir todos os ritos, fazer os arrimas, fazer tudo, não tem muito o que fazer, não. Nós estamos entrevistando aqui o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. O deputado, estava vendo também na relação dos seus projetos, tem um aí que, rapaz, que fala do incentivo que o senhor pretende com essa proposta, dar ao parto natural, humanizado, não é? Um que tornaria obrigatório que os hospitais, tanto os públicos como os privados, que reservassem ali um setor, uma sala, para que haja esse parto aí, não é? Como é que está isso, essa discussão? Então, esse também é algo assim que eu acho que já deveria ter, né? Já deveria ter todos os hospitais, ter uma condição para esses partos, inclusive para facilitar, para diminuir essas filas aí dentro dos hospitais. Eu acho que ajudaria e muito se cada hospital criasse uma sala de parto humanizado com toda assistência para as pessoas que quisessem ter um parto normal. Porque a maioria hoje anda tudo partindo para fazer a cesárea, tudo vai direto para o hospital. Então, eu acho que é um projeto de suma importância para nós, inclusive, resolvermos esse problema que está aqui de superlotação nos hospitais. Pois é, mas a tramitação dele, como é que é? Como é que está isso? Eu não me lembro agora como que está, não sei se está aprovado. Segundo a Gabriela está informando que já foi sancionado pelo governador. Então agora nós precisamos fazer isso valer, fazer cumprir, que eu acho que vai ser uma ajuda muito grande para as mulheres gestantes aí. Eu quero ainda nesse bloco aqui falar de algumas propostas do Botelho. Urenberg, eu queria que você fizesse a sua pergunta também aí, nesse bloco ainda, porque eu vou minar daqui a pouquinho sobre política, né? Mas você pode ficar à vontade aí, você pode furar a fila, inclusive. Deputado, o senhor falou que vai voltar com aquele projeto da questão de cursos de qualificação para as mulheres vítimas da violência. Ficará para um próximo mandato ou vai entrar agora? Eu posso entrar com ele agora, nesse mandato, porque ele foi, acho que tem uns 2 ou 3 anos já que esse projeto foi aprovado. É de 2017. 2017, é número 10.580. Ele não é nem desse mandato, então nós vamos entrar com ele novamente, porque não virou lei, né? Virou? Tem projeto seu que já virou lei. Na verdade, ele virou lei. O que falta, na verdade, agora que eu lembrei, porque é tanta coisa que a gente fica e às vezes acaba... na verdade, eu tenho que cobrar do governo, para o governo fazer a Secretaria de Ação Social, trabalhar nisso e criar esses cursos. Tem o CCTEC que pode ser utilizado, tem várias ferramentas, basta vontade de fazer. E eu vou cobrar isso, até peço para a assessoria minha que me lembre de entrar com essa cobrança.
que o governo tem que criar, sim, essa situação. Falar em mulher, aí eu vou perguntar para a assessoria se já é lei, né? Porque tem um que fala da Feira da Mulher do Campo, que institui a Feira da Mulher do Campo. Esse é o projeto do Botelho. Eu quero saber se é projeto ou se já é lei também, que é o projeto 10.902. Já é lei também, né? Também já é lei, né? Então, esse também é um projeto que cria um incentivo para a mulher do campo. Aliás, a mulher do campo ela já trabalha, né? Se tem um lugar que a mulher trabalha muito é no campo, né? Não tem dentro de uma... na zona rural, dentro de uma propriedade. A mulher trabalha em todo lugar, mas nessa região ela trabalha mais. E o que é o intuito desse projeto? É incentivar as mulheres a fazer criações, a criar uma boneca, criar um negócio, criar uma arte, criar alguma coisa e colocar nessas feiras para trabalhar. Deputado, dá uma sugestão aqui, e eu não quero ser... depois eu vou ser... vai falar, não, isso aí já existe também. Eu acho que não existe, não, mas se existir, melhor ainda. A propósito da agricultura familiar, por que não se cria um selo para os supermercados, por exemplo, e pequenos comércios também, venderem a mercadoria que vem lá do campo e que esse selo credenciasse a essa empresa a ter incentivos, enfim, não sei o quê. Alguma vantagem. Que vende o produto da agricultura familiar? Bom, mas o produto da agricultura familiar ele já é comercializado. Não, pois né? É o cara que aliás, é o mais vendido. Uhum. É hoje que o brasileiro mais come, mais consome, é da agricultura familiar. O problema não é essa questão, o problema é nós aqui dentro do Estado, nós viabilizarmos a nossa agricultura familiar, porque nos outros estados já é viável, eles já são viabilizados. Mas é daqui de dentro o problema é nós aqui. É nós que eu tô falando. Aqui que nós precisamos criar situação, criar incentivo, para que eles consigam sobreviver, que aqui não consegue, que dentro do nosso estado não consegue sobreviver. Mas aqui dentro do nosso estado que eu estou falando mesmo, a gente precisa mexer o doce aqui. Sim, mas aí nós temos que vem de fora, que vem de outros estados, nós temos que pensar nisso. Agora, eu acho que o caminho que se tem para isso é realmente o governo criar os incentivos que é dado imensamente para os grandes e não é dado para o pequeno. Pequeno não tem incentivo, hein? O pequeno não tem. O desenvolve. Você incentiva lá os outros, não paga imposto, não sei o quê, vai para exportação, daí. Mas o pequeno não. Se você faz lá, você tem que pagar, tem que vender, pagar ICM, pagar imposto, pagar tudo. Então nós vivemos numa situação de desigualdade. Os grandes aí do agro têm incentivos, o pequeno não tem. As linhas de crédito do Desenvolve MT não estão surtindo efeito ainda? O tal do fundo do aval ainda continua sendo algo muito inalcançável, muito distante desses pequenos produtores, especialmente... Não, então, o que nós queremos criar? E isso é algo assim para o futuro. Eu já conversei com isso com o governador e nós vamos criar incentivos que hoje não tem. Aí nós vamos criar assim. O que é incentivo? Você fornecer dinheiro para eles subsidiado, dinheiro sem juro, do Estado para esses pequenos, para que ele possa ele mesmo comprar, pagar e depois ele paga. Pagando isso, mas com subsídio. Sem juro, por exemplo, que os grandes já recebem. O FCO, quando vem aqui, só vai para os grandes, não vai nada para os pequenos. Já ouviu falar, Lemberg, de algum pequeno que foi no Banco do Brasil lá e pegou aquele dinheiro? Pega nada, ele nem entra lá dentro. Não passa daquela porta ali rolando. Então, precisa o governo criar essa situação para esses pequenos, para que eles possam ter também esse incentivo. O governador Mauro Mendes já concordou comigo, que é isso que ele vai trabalhar, se Deus quiser ele reeleger e eu também estiver na Assembleia, nós vamos fazer esse incentivo que não existe para os pequenos, Paulo. A Teté Bezerra é um bom nome na Secretaria de Agricultura Familiar? É um grande nome, uma pessoa que tem experiência, já foi deputada estadual, foi deputada federal, foi ministra, tem uma experiência de gestão, então eu acredito, confio nela que vai ser uma grande secretária que vai fazer um bom trabalho à frente da secretaria. Ok, dito isso, vamos para mais um intervalo comercial. Estamos entrevistando Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Um instante só. O Opinião está de volta aqui hoje, entrevistando o deputado Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Professor Lorenberg, por favor. Luciano Bivar
é um bom nome para ser candidato à presidência da República pela União Brasil ou não? Eu não vejo como um candidato competitivo, como um candidato que tenha condições de disputar aí para chegar como uma terceira via para disputar com o Bolsonaro e Lula nesse contexto que está aí. Aí, agora sim, se ele é um bom nome como pessoa, eu não o conheço, nunca vi uma plataforma dele, ele era do PSL, fundiu agora com a União Brasil e é nosso presidente, mas eu não sei, não conheço o perfil dele para me falar para você se ele tem um perfil para ser presidente. O senhor está acompanhando mais distante essa discussão nacional por conta da possível terceira via? Ou você já tem um posicionamento de quem é o melhor, quem é o melhor? O Mauro esteve aqui ontem, a gente conversou sobre isso também, sobre a situação dele, né, daqui a pouco. Ele está mais pró-Bolsonaro do que para outro canto. Lula. Né? E o senhor? O que ou daqui para outra via. Qual que é a sua... Não, eu avalio o seguinte, que provavelmente nesse primeiro turno, o União Brasil, se não tiver um candidato, se tiver, evidentemente, todos que são candidatos dentro do partido tem que apoiar, gostando ou não, ele tem que seguir aquela linha. Né? Isso é regra partidária. Aí no segundo turno, aí fazer uma definição, se o candidato não for. Mas eu não sei até agora se nós vamos ter candidato dentro do partido ou não. E eu acho que eu continuo naquela. Nós temos que ir observando, daqui para frente os candidatos vão se expor e vai ter que se expor, vai ter os debates, vai ter as situações, nós vamos ter que ir analisando cada um, os erros, os acertos, os prós e os contras, e tomar uma decisão lá na frente, porque o que nós escolhermos vai impactar a nossa vida e esse país pelos próximos 4 anos. Então eu diria para você assim, eu vou acompanhar a posição do governo do Estado, e nós estamos discutindo isso. Existe aí uma negociação que a cúpula do União está fazendo aqui dentro do Estado, nessa conjuntura de Senado, de composição, e nós vamos acompanhar isso. O que ser definido, nós vamos tocar. Eu diria para você, mas quem que você é hoje? Você é Bolsonaro ou você é Lula? Eu não sou nem Bolsonaro nem Lula, eu sou União Brasil e nós vamos ver lá na frente, que eu acho que no final das contas vai ser disputado entre os dois o segundo turno. Eu não vejo possibilidade no momento de ter uma terceira via. Volto a dizer, os dois estão com aprovações e intenções de voto muito altas. E também, inclusive eu vi pesquisa, tive acesso à pesquisa, que a grande maioria do eleitorado que vota no Bolsonaro não muda, e os que votam no Lula também, em torno de 70% diz que não muda o voto. Então, se eles estão nessa situação, é muito difícil ter uma terceira via. É quase impossível. 70% dos que votam no Lula não mudaria o voto, é isso que você está dizendo? É mais ou menos isso. O que vota em Bolsonaro também não muda o voto. Então, o que acontece? Isso vai polarizando, professor Lorenberg, o senhor que é mais cientista político e entende, o senhor sabe muito bem que com essa polarização ela começou já. E em começando, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que os candidatos que estão aí com uma certa intenção de voto, ele perca voto. Em vez de ganhar, ele perca. Porque muitos deles já faz saindo, olha, isso aqui não está, eu vou logo definir meu lado aqui. E é mais ou menos assim que vai acontecer. E o que aconteceu que eu falei aqui? Quem que ganha com a desistência, por exemplo, do Moro? É 100% Bolsonaro. Quem que ganha com a saída do Ciro Gomes, por exemplo, no segundo turno? Lula. O Lula ganha 70%, 30% vai para Bolsonaro. Isso é lógico, porque a grande maioria do eleitor do Ciro também é de esquerda. Então isso é uma questão que vai equilibrar essa eleição e vai ser decidida no segundo turno, na minha opinião, uma eleição muito disputada e ninguém vai ganhar, vai ter uma diferença muito grande, mas nós temos que aguardar. Eu só acho assim, quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Quem que falou isso, Lorenberg?
Isso foi a Dilma, foi? A Dilma que falou isso. Por isso que eu estou falando então aqui. Ninguém perdeu, todo mundo ganhou. Você lembra que ela falou isso? Quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Assinado Dilma Rousseff. Lorenberg, por favor. Eu não consegui entender, mas tudo bem. Não, eu também não entendi. Esse que é o pulo do gato. A Dilma falou e ninguém entendeu. Não, mas não é. É porque aí dentro deve ter algum enigma não, mas que nós não entendemos. Não teve... Às vezes pessoas... Foi pensado isso aí. Não foi pensado, não. Depois outro dia eu fui ver o discurso dela inteiro. Ela falou isso mesmo. Falou isso, ué. Não estou conversando fiado. É porque ela falou em forma de código, sei lá. Código, e você não entendeu. Estava estocando o vento lá, eu não entendi. Mas, o deputado, se é tão difícil a decisão para a presidência da República, e como fica a chapa do União Brasil para disputar a vaga na Assembleia Legislativa? Ainda continua muito concorrido. O que prevê o deputado Eduardo Botelho? O que imagina o deputado Eduardo Botelho em quantas cadeiras tocarão para a União Brasil? Bom, é aquela história, né? Nós queríamos montar uma chapa bem competitiva. E no final das contas nós conseguimos, porque nós acabamos ficando com um grande número de candidatos que tem uma expressão de voto boa e os outros que vêm somar aí, que pode até ser surpresa, porque muitas vezes você pega um candidato de Barra do Garça, por exemplo. Aí, de repente, ele não é um candidato assim, mas a região entende que ele é um possível representante de história de voto. Isso aconteceu na eleição passada com muitos. E eu espero que dentro dessa conjuntura a União faça aí 4 ou até 5 cadeiras para deputado estadual. Nós temos grandes nomes aí, tem o nome do Dilmar Dal Bosco, do Júlio Campos, do Eduardo Botelho, do ex-secretário Gilberto, do Baiano Filho, ex-deputado, muito forte, Chuchu Dalmolin, Sebastião Rezende, fortíssimo candidato, tem uma penetração muito grande dentro das igrejas. Chuchu vem do agro, é uma região que representa ele, também um candidato que pode surpreender com uma votação muito grande. Baiano Filho na região do Araguá e outros candidatos que estão vindo somar aí. Então, dentro disso, eu acho que nós temos essa possibilidade de fazer 4 ou até 5. Está pensando alto, hein? 4 a 5, 5 é um. 5 chegar a 5 é. Tem que sonhar alto, né? Deputado, aí já é uma opinião mesmo que eu quero enquanto integrante do União Brasil. O Mauro Mendes, que esteve aqui ontem, se ele abraçar realmente o Bolsonaro, terá por consequência, inevitavelmente, de abraçar o Wellington Fagundes. E como é que ficaria isso, rapaz, na cabeça do eleitor? Porque agora há pouco, não faz muito tempo, né, eleições passadas aí, eles trocaram farpas, eu lembro quando ambos disputaram aí, foram adversários. E assim, agora, de repente, existe um negócio chamado internet que não deixa ninguém esquecer, não deixa mesmo. Você acha que é compatível isso ou o pessoal... Não, eu acho que é possível, eles trabalhar junto é possível, porque é o seguinte, essa relação de Mauro com o Wellington, ela já vem antiga. Inclusive, quando o Jaime Campos desistiu naquela eleição do Pedro Táxi, lá atrás, quando o Jaime ele desistiu com o argumento de que o Mauro Mendes era prefeito de Cuiabá e já estaria apoiando o Wellington Fagundes. Esse foi o motivo, um dos grandes motivos naquela época. Então, e na verdade o Mauro apoiou mesmo o Wellington Fagundes naquela eleição. Apoiou o Wellington para o Senado e Pedro Táxi para o governo. Então é uma relação que já vem desde lá de trás. Quando chegou na eleição de governador agora, a eleição passada, o Wellington saiu candidato a governador. Mas quando acabou a eleição, ele também começou um trabalho... No dia seguinte já estava... Começou um trabalho de parceria aí, do Wellington colocando emenda dentro do Estado, trabalhando com o Mauro. Então, assim, existe campo para estar junto. Existem condições para estar junto. Não são adversários que chegou ao ponto de se tornar inimigos. Foram adversários no momento, mas pode estar junto agora nessa eleição e já vem trabalhando junto. Então isso é bem possível. Agora o problema nosso nós temos que conciliar isso. Nós temos um grupo fortíssimo, inclusive, que ajudou a eleger Mauro, que está composto pelo senador Carlos Fávaro, pelo Nerigueli,
pelo ex-governador, que tem ainda uma força imensa dentro do Estado, é inegável, o Brairo Maggi. Então, esse grupo, nós precisamos também acomodá-los. E eu tenho falado, esse é o nosso gargalo dessa eleição. O maior desafio até agora. O maior desafio é como você colocar aquela história de como você colocar uma coisa maior do que esse vidro, desse copo aqui dentro do copo. Então é isso que nós estamos trabalhando nisso, construindo isso. Alguém vai ter que fazer algumas concessões, vai ter que ceder de um lado, porque se todos ficarem radicais, nós não temos como. Então, agora, chegou na hora que você começa a discutir e fazer o espreme. Na hora que você começa a espremer, alguém vai ter que ceder para que nós conseguimos acomodar a todos. Essa discussão começou já começou as conversas, e nós temos pouco tempo. O tempo passa rápido, já estamos entrando no meio de maio, daqui a pouco nós estamos em junho. Eu defendo novamente que se defina isso até o mais rápido possível. Eu defendia que até final de abril. O governador acha que não, nós temos que levar para a convenção. Eu defendo que não, que seja antes essa definição. Nós levarmos essa definição para a convenção, nós poderemos ter problemas. Desgastes, né? Problemas maiores lá durante a convenção, e aí nós chegamos num desgaste que se torne, vamos dizer assim, incorrigível depois, que fica muito difícil. Porque depois da convenção não tem como se arrepender mais. Aí já. Não, e você tem que gerar oportunidade para os outros. Então você tem que chegar no momento, antes da convenção, e dizer, olha, esse é o caminho, você vai querer estar conosco ou não. Nós não podemos chegar no dia da convenção, agora que nós vamos resolver quem é nosso senador. Nosso senador é Neri, povo do Hélito fora. Nosso senador é o Hélito, povo do Neri fora. Não dá, né? Não podemos fazer esse jogo. Lemberg. Temos que definir isso antes. Deputado, vamos imaginar hipoteticamente que o União Brasil, de fato, lance um nome à presidência da República. Ou se não lance o candidato à presidência da República, lance um nome para ser candidato a vice-presidente da República em outra chapa. A possibilidade do deputado Eduardo Botelho, do governador Mauro Mendes, subir no palanque ou abrir palanque para o candidato Jair Bolsonaro fica muito distante por conta do estatuto partidário ou não? Não, sim, se tiver um candidato, esquece. Se nós tivermos um candidato, o governo não pode abrir palanque aqui. Ele tem um candidato do partido, não tem como. Nós temos, e também não tem nem sentido. Aí você acaba com a condição partidária, acaba com tudo, né? Uhum. Se o partido tiver um candidato a presidente ou a vice, aí você abrir aqui para, eu estou junto na palanque com outro candidato. Isso não existe, né? É a mesma coisa de nós temos aqui o governador Mauro Mendes, e aí nós abrimos para, nossos candidatos a deputado estão junto com outro. Não dá, você tem que ter uma definição. Se o partido tiver candidato, nós não temos como abrir. Eu acho que não vai ter. Fica complicado para explicar isso depois, né? Como é que faz, né? Você está ou não está junto? E aí a questão partidária, se ela não tiver... porque se você tem um candidato a presidente, e aí você fala, não, eu tenho um candidato a presidente e aqui dentro do Estado nós estamos apoiando o Bolsonaro, ou estamos apoiando o Lula. Aí você acabou com o partido. O partido, então, instituição não partidária, mais. A instituição partidária deixou de existir. Eduardo Botelho, deputado estadual, candidato inclusive à reeleição, estava lá no Araguaia, lá perto da minha cidade, Barra do Garças, lá fazendo já o trabalho dele aí, evidentemente tem que mexer o doce. Ô deputado, eu vou encerrar o programa aqui, eu queria que em 15 segundos você me dissesse o seguinte: a Assembleia vai mudar o ritmo dela por conta desse pleito eleitoral? Se sim, a partir de que momento? Vai mudar, nós estamos inclusive elaborando uma cartilha, e essa cartilha vai valer para os funcionários e para os deputados, do que pode, do que não pode. Nós temos que fazer uma série de cortes a partir de julho das convenções, muitas mudanças nós temos que fazer, e para que o deputado não seja, inclusive, acusado depois. Eu não estou fazendo isso porque eu sou... eu quero ser radical. Não, porque eu quero cumprir a legislação eleitoral. E cabe ao presidente e ao primeiro secretário fazer cumprir. Então nós vamos mudar, muita coisa vai mudar mesmo lá dentro. Por exemplo,
nós vamos poder fazer uma sessão itinerante? Não, nós não vamos mais fazer, nós vamos suspender. Nós vamos fazer audiência pública fora da Assembleia? Não, não vamos fazer quando começar o período eleitoral. Não pode usar carro da Assembleia, não pode ter passagem, não pode ele sair com o funcionário daqui para o município, se sair ele que tem que pagar. Tudo isso vai ser mudado, não vão fornecer avião para o cara ir no município. Tudo vai ser cortado durante o período eleitoral. Tá vendo, moçada aí? Fique atento aí, camarada aí. Fique esperto aí, porque vai acabar um monte de coisa. Lorenberg, obrigado, viu, por ter vindo aqui. Esse espaço continua bem a postos para bem informar aqui a todos da Assembleia Legislativa. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. Desejar aí uma noite de quinta-feira, que você dorma bem, faça uma oração antes de dormir, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Amém, obrigado. Amém. Lorenberg, até então amanhã. Amanhã a gente conversa aqui com o Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, juiz de direito da turma recursal, segunda turma recursal dos Juizados Especiais, ao vivo às 7h30 da noite. Não perca, então fica bem, fica com Deus também.